Opa, beleza pessoal? Hoje nós vamos ver mais três recursos do componente TMS FNC Data Grid. O primeiro vai ser como fazer um merge entre as colunas ou linhas da nossa Data Grid, a busca diretamente pelo teclado e também a customização de todos os ícones que aparecem no componente do Data Grid. Eu vou rodar aqui os demos e depois mostrar o código fonte. Olha só, na parte do merge, eu posso fazer o merge aqui programaticamente, então ele já fez o merge para mim. Eu posso desfazer esse merge, eu posso selecionar aqui também, clicando e arrastando, ó, e ele faz o merge automaticamente de todas as linhas e colunas que eu selecionei. Ele volta, eu posso utilizar o Shift aqui, o Ctrl, né, para selecionar as linhas e colunas aqui, fazer o merge também. E posso habilitar para mim utilizar os atalhos, ó, clicando aqui. Eu posso selecionar aqui, até mesmo com o mouse, ó, com o Shift apertado, eu vou usando as setas do teclado aqui. Ctrl M, ele faz o merge, Ctrl S, ele faz o splint, ou seja, ele volta à forma como era. O outro demo que nós temos é para que a gente faça uma busca diretamente pelo teclado. Então, quando eu habilito essa busca aqui, conforme eu vou escrevendo, ele já vai buscando. Ó. Então, eu vou escrever aqui, ó, TMS, olha lá, ele já buscou aqui para mim, tá vendo? Eu tenho linha aqui, por exemplo, então room, olha lá, já fez essa busca. Eu posso colocar se ela é incremental ou não, ou seja, vai salvar ali na memória, ó, aqui embaixo eu estou mostrando o que eu busquei, tá vendo? Busquei room. Vocês marcaram essa opção aqui, ó, quando eu buscar aqui, por exemplo, room, ó, ele não busca para mim, ele sempre busca letra por letra, ó. Então eu coloquei aqui, ó, vai aparecer lá o R, o O e o W, tá vendo? Incremental, ele vai salvando, se é case sensitive ou não, maiúsculo ou minúsculo, e aqui qual que é o tempo, o intervalo que vai durar essa minha busca. Então se eu vier aqui e colocar TMS, ó, ele aguarda 2 segundos aqui para ele zerar essa busca. Se eu apertar agora de novo, que já passou os 2 minutos, ó, vou apertar a letra U, por exemplo. Ele zerou, voltou para U aqui, tá vendo? Então, para isso que tem esse tempo, é quanto tempo demora essa minha busca. Ela fica aqui, ó, em memória, tá vendo? Você pode ajustar isso aqui conforme o seu gosto. E como vocês puderam ver, ele busca na grid toda, seja campos de string ou de valor. O nosso terceiro demo é a parte dos ícones. Então, notem, aqui a gente já tá com os ícones diferentes, ó. Esses aqui são os ícones tradicionais. Quando eu ordeno, ó, ele aparece esse, que são os ícones padrão. E olha só, aqui ele já me traz um desenho de filtro diferente, ó. Aqui também a parte da ordenação, ó, se eu clicar, ele já traz um outro ícone. Então, é um ícone personalizado meu, eu posso personalizar não só esse, mas qualquer outro ícone que apareça aqui na tela, trocando de uma forma muito simples. Vamos lá para o código-fonte para vocês entenderem. É super simples esses recursos, mas bem poderosos, uma forma de deixar a grid mais com a sua cara ou de colocar recursos muito interessantes como a questão do merge. E se você está gostando desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo falando o que você está achando dessa série, sugestões também. Curte o vídeo, ativa a notificação para o YouTube te avisar quando a gente postar um vídeo novo. Considere se tornar um membro, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Com isso você vai ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Também entre no nosso grupo Telegram. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Vamos lá para o código para entender o que está acontecendo. Vamos iniciar com o demo do Merge. Eu vou abrir ele para vocês mostrando o código-fonte. Então, quando eu clico aqui no botão, pessoal, a gente via programação, a gente faz o Merge. Aqui está exatamente como é o comando que está sendo executado aqui. Uma linha só. Então, a nossa componente da grid, Merge Cell. O que eu estou passando, pessoal? Vou mostrar para aqui que fica mais fácil de vocês entenderem. A primeira opção aqui é a coluna. Então, a coluna inicial. Então, aqui 0, 1, 2. E depois, qual que é a linha inicial? Linha 3. Então, a linha 0, 1, 2, 3, beleza. Depois, contra as colunas que eu quero que seja feito esse merge. Então, eu coloquei 3. Então, é 1, 2, 3. E depois, contra as linhas, 2 também. Foi 2 que foi feito aqui. Então, é bem tranquilo, bem simples de entender. O sprint aqui, para unir de novo, coluna e linha também. Então, coluna 2, ó, 0, 1, 2, coluna 2, linha 3, 0, 1, 2, 3. Pronto. Aqui que se inicia e desfaz o merge. Eu também posso selecionar aqui, em quantas linhas eu quiser aqui, e fazer o merge, voltar também, ou selecionar apenas uma linha aqui, fazer, voltar, várias linhas e colunas também. E aqui é bem tranquilo, porque apenas eu passo aqui, ó, merge range, fazer o merge em uma faixa, né? E essa faixa eu pego aqui do próprio DataGrid.selection, ou seja, a seleção que está selecionado nela. E para desfazer, eu pego aqui a seleção start cell, então a célula inicial. Aqui nesse caso, vai pegar essa célula aqui e vai desfazer todo o merge. Bem tranquilo de se fazer. E para ativar aqui a questão do atalho, quando eu clico aqui, eu apenas habilito. Então eu venho nas opções, Keyboard Cell Merging Shortcut, ou seja, o atalho aqui para fazer o merge, habilito, chamo então o meu checkbox. Ó. Pego ele, passo true ou false aqui e pronto. Então ele já funciona o Ctrl M e o Ctrl S para fazer essa questão dos merges automaticamente aqui. Bem tranquilo esse exemplo aqui. Na parte do Keyboard, que é a parte da busca em si, também ela é bem tranquila. Então aqui eu simplesmente habilito
Então, quando eu clico nesse botão, eu estou sempre chamando esse config look. Para habilitar, eu apenas vou lá em Options, Editing e Enable, coloco falso. Por quê, pessoal? Porque eu não consigo utilizar isso quando eu estou editando a grid. Porque quando eu estou editando, quando eu digito qualquer tecla aqui, ele começa a editar o texto, o número que está ali. Então, eu tenho que desabilitar a edição da grid, que já não é algo que normalmente a gente utiliza, né? A gente já deixa desabilitado. E depois eu habilito, então, aqui em Options, a questão do look e dou Enable True nele. Pronto, já habilitei essa busca, ela já vai funcionar. Eu posso configurar daí se ela é incremental ou não. Incremental é essa questão que a gente já viu. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, TMS, olha lá, ó, ele vai aparecendo aqui, ó, TMS. Então, ele é incremental. Se eu desabilitar, eu aperto apenas uma letra, outra, então vai sempre uma letra só, né, buscando. Então, incremental habilitado. Case estive, esse é maiúsculo ou minúscula, né, e o intervalo também, essa questão que eu já expliquei, quanto tempo ele guarda na memória para ser incremental essa busca. Basta passar essas configurações aqui, ó, pegando dos campos da tela e tranquilo. Além disso, a gente tem dois eventos que a gente pode utilizar quando a gente utiliza essa questão aqui da busca, né, pelo teclado, que é esse before look, então, antes de fazer essa busca, e também aqui, que é depois. Então, o depois eu coloco aqui qual que foi a string que foi buscada, né? Então, por isso que quando eu escrevo aqui, ó, ele sempre aparece aqui, beleza? E o antes, a gente está testando lá, se eu estou buscando a palavra delete, ó. Então, se eu vier aqui escrever delete, ó, notem que aqui vai aparecendo as letras que eu estou digitando no teclado. Delete. Ele já me deu a mensagem, assim que ele percebeu que eu escrevi essa palavra, me deu essa mensagem falando que essa palavra não pode ser buscada. Eu dou um OK. Essa variável aqui, quando eu seto ela para falso, quer dizer que ele não continue com a busca, não faça a busca. Então você pode filtrar aqui palavras ou até mesmo permissões, se o usuário tem permissão ou não para fazer isso, se ele digitou determinada palavra, enfim. Isso aqui é para mostrar que vocês podem fazer tratamento tanto antes e depois dessa busca incremental, aqui dessa busca diretamente pelo teclado. E a parte do ícone é bem tranquila também, então eu posso vir aqui com o nome do componente, ponto equals, ponto, e aí eu passo qual que é o tipo do componente. Então, qual que é o componente da ordenação, qual que é o componente do filtro, qual que é o componente para expandir quando eu tenho um grupo, por exemplo, para a primeira página, a última página, quando a gente está utilizando paginação. Então, eu posso trocar diretamente por aqui todos os links que eu estou utilizando. Aqui eu estou mostrando uma forma bem simples de trocar o ícone, que basicamente, o que ele está esperando aqui, pessoal? Está esperando, então, TMS FNC Bitmap, que é uma imagem criada aqui, né, de um tipo criado pelo TMS, que nada mais é do que ele chama de bitmap, mas eu posso passar de várias formas, de várias extensões, utilizando aqui, ó, então, esse componente, ó, TMS FNC Bit Container. O que ele faz, pessoal? Dando 2 cliques aqui, eu posso adicionar várias imagens, ó. Clicando aqui, vai aparecer um item, eu clico aqui na imagem, ele aparece para mim buscar, e eu posso colocar qualquer extensão, não só BMP, pode ser PNG, GIF, qualquer tipo de imagem eu adiciono aqui, ó, tá vendo? Tem várias extensões que ele aceita. Uma vez colocado aqui, eu coloco qual que é o nome que eu quero que apareça, ó. Posso colocar qualquer nome aqui, por exemplo, Filter Icon, qualquer nome você pode colocar aqui, e é esse nome que você vai buscar. Então, eu tô colocando aqui o nome do componente, ó, find bitmap, e passo exatamente aquele nome que eu coloquei ali, ó. Então, por exemplo, aqui eu coloquei esse nome, ó, Sort Ascend Ícone. É isso que eu estou colocando aqui para que ele seja buscado. Posso carregar o ícone direto do meu computador? Pode, sem problema, tá, pessoal? É muito simples de você fazer isso aqui também. Eu acho que com esse componente fica mais fácil. Você pode até centralizar tudo isso também numa tela e depois herdar esses componentes para as outras telas. Então, é bem tranquilo de você trocar e é um recurso que eu achei bem útil, porque ele deixa a grid com a cara do teu sistema, com as cores do teu sistema, né, com os ícones parecidos com os ícones que você já utiliza no teu sistema. O link para baixar tudo isso aqui, pessoal, tá na descrição do vídeo. Então, hoje são 3 exemplos. A gente tem esse exemplo aqui, que é o exemplo do merge. Temos um exemplo também, que é o keyboard look, que é a questão da busca pelo teclado, e também o custom icons. Tudo aqui tem o link também para ir para a documentação diretamente lá no site da TMS. Bem completo com o exemplo para vocês. Baixem, curtam o vídeo aqui e no próximo vídeo a gente volta trazendo mais novidades para vocês. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.